Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, irmãos e irmãs, uma boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos no programa Refletindo com Jesus, um programa que vai ao ar diariamente às 18 horas pela Web Rádio Cristo Consolador. E é um programa que reflete sobre as mensagens, os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, é sempre um momento de reflexão, de estudo, de tentarmos compreender essas mensagens aplicando no nosso dia a dia, né? Nós vamos, então, dar início a nosso estudo, fazendo a nossa prece, não é? Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos em nome desse Mestre amado, do guia das nossas vidas, para estudarmos, refletirmos nos seus ensinamentos e aprendermos a seguir o seu caminho, com toda a nossa perseverança, nossa boa vontade, nosso bom ânimo. Que tenhamos, Senhor, os ensinamentos de Jesus como prática de vida, nos esforçando para sermos melhores a cada dia. Fica conosco, Senhor, em nossos lares, agora e sempre. Assim seja. Bom, então hoje, esta mensagem, este título, Antecipa-te no Bem, é o título de uma mensagem da nossa irmã Sheila, que está no livro de Mensagem do Dia, a psicografia do Cleiton Levi. Boa noite, Albertina, muito obrigada. A Marta também, uma boa noite a todos. A Sheila, essa irmã, é muito carinhosa, não é? Dedicada, e ela nos fala com muito carinho. E ela tem uma mensagem que começa dizendo, chamando a nossa atenção, para que a gente não fique à espera de que a gente possa fazer o bem para uma pessoa. Então ela diz assim: não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho, né? Então, sem fazer uso das palavras, eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno. Então, ela primeiro nos chama a atenção para a gente ficar atento às necessidades do nosso irmão, do nosso próximo, e para que a gente não fique esperando, né, que alguém nos peça ajuda, nos peça para servir, né? Aí ela continua, vai lá dizendo assim: há quem chore em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces.
né? Outros enfrentam solitários a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Então, isso não importa qual é a classe social, de onde vem essa pessoa, o que ela faz, quem ela é, porque todos nós temos a nossa cota de dor, de sofrimento, né? De mazelas, né? Somos ainda imperfeitos, necessitamos compreender, né? Que o nosso sofrimento se refere às nossas imperfeições, ele é consequência das nossas imperfeições, né? Não é um castigo de Deus, é consequência das nossas imperfeições. Então, todos nós, independentemente de quem sejam, de quem somos nós. Então, ela fala do rico, fala do pobre, fala do doente, né? Então, não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem um simples pedaço de pão. Hoje, atualmente, o número de desabrigados, né, de desassistidos, de pessoas em situação de rua é enorme, é muito grande. A desigualdade cada vez maior, a desigualdade social, né, é cada vez maior. E os orientadores espirituais que assistiram Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, eles foram bem claros: desigualdade social não é de Deus. A desigualdade das riquezas, sim, natural, mas a desigualdade social não é de Deus. Ela existe por conta do egoísmo do ser humano, né? Então, essas pessoas que necessitam desse suporte, desse apoio, muitas vezes a gente passa direto, é indiferente, né? Lázaro já dizia, né, que o grande fator, né, positivo da nossa geração é o progresso intelectual, né? E mais que o vício da nossa geração é a indiferença moral, né? Então isso dói bastante em quem se sente excluído, humilhado, né? Invisível, né? Bom, aí ela também diz assim: é provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontres haja dilacerações clamando pelo bálsamo da tua palavra, né? E é verdade, né? A gente sabe de casos na família, todos nós temos aquele parente com mais dificuldades, ou aquele parente até mais difícil, né? Que guarda dentro de si dores que não compartilha, que tem dificuldade de expressar, e às vezes se torna uma pessoa muito amargurada, muito difícil de lidar, né? E aí a Sheila vai dizer que são todos irmãos em humanidade. É difícil para nós entender que somos todos irmãos em humanidade, né? Porque quando a gente diz Pai Nosso que estás no céu, quando Jesus diz isso, é nosso Pai, então é Pai de todos nós, né? Então nós somos irmãos em humanidade. A Sheila continua dizendo, né, que eles não vão te pedir soluções rápidas para os problemas que carregam. Eles vão pedir apenas o nosso apoio dentro do clima fraternal que a gente já consegue apresentar, tá? E aí ela vai nos sugerir, nos recomendar: coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora. Então, gente, é algo que nos chama muito a atenção, o que a gente tem observado, né? Estudos de casos em universidades, né, que revelaram que pessoas que ajudam outras voluntariamente, não importa o tipo de trabalho,
são mais felizes, né? A sabedoria, né, milenar, ela já nos mostra que dar aos outros também é um presente para si mesmo. Por isso é que a Sheila vai dizer que a gente vai concluir que um simples ato de solidariedade da nossa parte vai renovar a nossa alma, né? E a Bíblia, né, fala da parábola do bom samaritano, né, que Jesus vai nos contar. Buda, né, na filosofia oriental, vai dizer que a generosidade traz uma abundância, purifica o coração e a mente, né? E também proporciona felicidade. Então, hoje em dia, as pesquisas que são realizadas em diversos locais, diversas universidades, instituições, estão comprovando que ajudar os outros faz bem à saúde física e psicológica, tá? Então, a gente pode pensar assim, mas aí o esforço, às vezes eu não tenho tempo, eu vou demandar muito tempo, muito esforço, isso vai acabar me prejudicando. Na verdade, ajudar os outros, mesmo por meio de tarefas mais estressantes, pode acrescentar vários anos à nossa vida, de acordo com o resultado desses estudos, né? Então, quando a gente vai falar ajuda, amar ao próximo como a si mesmo, e ajudar, né, fazer o maior bem possível, isso não é só uma questão religiosa, é uma questão filosófica, uma filosofia de vida que traz benefícios à nossa saúde mental e à nossa saúde física, né? Então, quando a gente tem um estudioso, um psicólogo clínico chamado Pelletier, não sei se é assim que pronuncia, ele vai dizer que quando a gente se dedica voluntariamente a essa situação de ajudar os outros e tal, os efeitos do estresse que isso vai ocasionar, né, que a nossa tarefa vai ocasionar, são diferentes dos efeitos do estresse causado pelo trabalho. Tá? E aí, o cansaço é diferente, o estresse é diferente. Tá? Então, na verdade, a gente relaxa. Por que a gente relaxa? Né? Como ele e outros estudiosos também, tem o Dr. Benson, né? Que é lá de Harvard, etc. Por quê? Porque a gente está deixando de pensar em si mesmo. A gente está olhando para o outro com simpatia, com carinho, com dedicação, né? Então, olha, ele diz, né, que nosso metabolismo, nossa pressão arterial, os batimentos cardíacos, a respiração vão diminuir. A nossa ansiedade também diminui, a depressão, a irritação, porque quando a gente pensa no outro, está deixando de pensar em si mesmo e está se fazendo um grande bem, né? Então, muita gente fala, né, que, por exemplo, na instituição espírita, né, a gente ouve frequentemente, a pessoa está indo cansada, vai às vezes forçada, faz um esforço sobre si mesmo para ir, porque trabalhou demais, porque está muito cansado, ou está muito preocupado, ou está irritado, etc. Chega no local, começa a trabalhar, atendendo as pessoas, ouvindo os problemas dos outros, procurando ajudar, a pessoa esquece de si e ela sai de lá melhor, por causa disso, né? Então, também tem uma situação que, quando a gente dá com desprendimento, a gente, na verdade, está fazendo um ato que vai nos encher de energia, né? Então, ele não é só esse ato de ajudar, não gosto muito da palavra ajudar, não, prefiro falar de servir ou de ser útil, né? Como dizem os orientadores espirituais que ajudaram Kardec lá na elaboração do Livro dos Espíritos. Eles usam o tempo inteiro
servir, ser útil, né? Eles não falam muito de ajudar, né? Então, o ato de ser útil, de fazer alguma coisa pelos outros, ele age como um antidepressivo e também levanta a autoestima, né? E ajuda a controlar a dor. Então, eles contam um caso de uma mulher que sentia fortes dores na coluna, mas quando ela estava segurando as crianças no colo, que ela trabalhava num hospital que cuidava de crianças abandonadas. Quando ela cuidava dessas crianças, colocava essas crianças no colo, ela não sentia dor. E isso acontece com a gente quando a gente está na instituição espírita, ou quando está na rua servindo quentinhas, ou quando a gente está distribuindo cesta básica, quando está no atendimento fraterno, ou quando a gente está apenas fazendo um trabalho na nossa casa espírita, né? É interessante isso. E aí, isso me lembrou também as necessidades que o Maslow, que era uma teoria psicológica, né, que o Maslow desenvolveu lá pelos anos 40, ele desenvolve essa pirâmide, escreve um artigo numa revista americana, e ele define 5 categorias de necessidades humanas. Então, tem as necessidades fisiológicas, a necessidade de segurança, de afeto, de estima e de autorrealização. Tá? Então, a gente tem assim, essa teoria representada por uma pirâmide. Na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas, né, que estão relacionadas com a sobrevivência. Então, por exemplo, a base da pirâmide é essa necessidade fisiológica, que é a respiração, a comida, água, sexo, sono, o alimento, né, você se alimentar, você ter até onde morar, são as necessidades básicas. Daí vem a próxima, que é a segurança da família, a segurança do emprego, a segurança da sua propriedade, da sua saúde, do seu corpo, né? Tem também, logo a seguir, né, subindo na pirâmide, o amor e o relacionamento, que é a família, a amizade, a intimidade sexual, né? Ele coloca também acima a autoestima, que é a estima, a confiança, a conquista, o respeito dos outros e respeito aos outros, né? E, por fim, a realização pessoal, que aí ele vai falar da moralidade, da criatividade, da espontaneidade, da solução dos problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos. Então, ele coloca todas essas necessidades num crescendo. É claro que elas se interpenetram, porque às vezes uma pessoa que está lutando pela sua sobrevivência, lutando para garantir alimento, uma casa, uma vida melhor para sua família, está nessa base da pirâmide, ela já tem moralidade, né? Porque a gente sabe que nós somos espíritos que já tivemos inúmeras, milhares de existências e cada um está no seu processo e cada um na sua jornada em diferentes momentos. Então, existem pessoas que passam por grandes dificuldades, mas que já têm desenvolvido em si os valores morais e que transmitem aos seus descendentes, aos seus amigos, e que dão esse exemplo, né, de valor moral imenso. A gente tem inúmeros exemplos, a gente tem principalmente essas mães que vivem nessas comunidades mais carentes e que lutam com muita dificuldade para criar seus filhos e que conseguem transmitir aos seus filhos valores
enquanto que em muitas casas ricas, de bem, não se faz isso, né? Não estou dizendo que só acontece isso num lugar ou só no outro. Estou dizendo que há exemplos em todas as camadas, em todos os momentos. Então, de aplaudir essas mulheres, de respeitá-las e admirá-las, essas mulheres lutadoras e que conseguem transmitir aos seus filhos esses valores. Então, a gente vê isso, a maioria, a grande maioria dessas mulheres conseguem criar seus filhos e educar seus filhos, né? Bom, e aí essas faixas, né, das necessidades de Maslow, elas vão se misturando, né? Mas o importante é que quando ele fala da estima, ele fala do respeito aos outros e pelos outros, ele vai falar da ausência de preconceitos, né? Que aí você começa a crescer, né? E a gente tem exemplo no nosso evangelho, né? No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Então, lá você tem o que a gente precisa fazer para ser salvo. Conta a parábola do bom samaritano, fala qual é o maior mandamento, né? Que a gente sabe qual é o maior mandamento, que perguntam a Jesus e ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Se resume tudo, toda a lei de Deus se resume nisso, né? E aí tem aquele texto maravilhoso sobre a necessidade da caridade, segundo Paulo, aquela carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver caridade, eu não vou soar de uma maneira muito desagradável. Aí ele fala da fé, da esperança e caridade, que são virtudes, mas que a mais importante é a caridade, né? Também, nesse mesmo capítulo, Kardec vai falar que, quando ele fala de fora da igreja não há salvação, ele mostra que não é verdade. Não é, nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa tem o domínio da verdade. Nenhuma. Nem mesmo a nossa doutrina, né? Na verdade, a salvação nos é dada através da caridade, que claramente se resume, né, de acordo com os orientadores espirituais, na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas, né? Então, a caridade é fundamental, e o exercício dessa caridade não é caridade só assistencial, é a caridade do perdão, a caridade do acolhimento, a caridade da indulgência, né? Bom, seguindo aqui, a Sheila, então, ela vai nos dizer assim, vai dar um exemplo muito bonito, que ela vai dizer: naquela tarde inesquecível em Jerusalém, um certo sireneu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre, que, cambaleante e abatido, mal suportava o peso da cruz na escalada do Calvário. E aí o sireneu foi chamado, né? Mas ela vai dizer: não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham, vergados pela cruz que carregam, nem te limites à massa expectante, que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Então, que a gente não faça parte desse grupo, dessa massa, que fica com pena, que pena, a gente tem a compaixão, mas a gente não faz nada, absolutamente nada. Antecipa-te a eles, e o teu gesto espontâneo e bom os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontrem a paz na libertação espiritual. Tá? Então, o gesto que ela está dizendo para nós, que a gente faça, não é apenas o gesto assistencialista, é também o gesto amoroso do acolhimento.
de a pessoa se sentir acolhida, jamais excluída. Não, de a gente não fazer a entrega de uma cesta básica, por exemplo, como se estivéssemos fazendo um favor, como se, por nós estarmos fazendo isso, nós somos superiores àquelas pessoas que estão recebendo. Isso acontece, infelizmente, em qualquer denominação religiosa, em qualquer instituição religiosa. São raras, não é frequente, evidentemente, graças a Deus, né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande de não ferir suscetibilidades, de a gente, como disse até Kardec, ele diz que quando a gente vai fazer alguma coisa pelo outro, que a pessoa nem perceba, né, quando ele fala da beneficência, que a pessoa às vezes nem perceba que você está fazendo um ato de caridade, porque às vezes a pessoa pode se sentir humilhada. Então, que a gente aprenda, que a gente possa ter esse cuidado com os sentimentos do outro, cuidado a se aproximar do outro, um cuidado com respeito às necessidades do outro e aquilo que o outro quer compartilhar conosco, né? Então, quando a Sheila nos diz para a gente se antecipar, né? Antecipa-te no bem, né? Faça o bem. E fazer o bem abrange toda e qualquer ação, o pensamento de bondade, de compaixão, de empatia, de solidariedade para com o nosso próximo, né? Essa mensagem está no livro A Mensagem do Dia, de uma capinha azul, desse aqui, e é do dia, caiu no dia 28, né? Essa daqui, deixa eu ver, dá para você ver. E esse livrinho é um livrinho que a gente tem que ter conosco, porque a Sheila é muito carinhosa, muito amorosa, e ela, quando escreve, ela escreve nos respeitando também. Ela não vem nos chamar nossa atenção de qualquer jeito, ela vem chamar nossa atenção com muito carinho, com muito boa vontade, fazendo assim, mostrando para nós que a gente tem condições, que a gente tem capacidade de desenvolver essas habilidades, de crescer moralmente, espiritualmente, né? Então, ela é sempre muito amorosa e eu gosto muito de ler as mensagens que ela nos traz. Então, ainda farei muitos estudos a respeito com as mensagens dela, que são belíssimas e tocam muito fundo o nosso coração, né? Então, fiquemos com a Sheila, fiquemos com este chamado, né? Que a gente não espere, que a gente vá em direção àquele que necessita, seja lá do que for. Se nós temos condições, que a gente possa fazer, não é? Então, queridos e queridas, eu agradeço muito que vocês estejam aqui, agradeço muito essa oportunidade de a gente estar juntos e de a gente conversar sobre tantos ensinamentos que o Mestre nos deu e que a gente possa ir burilando e entendendo cada dia um pouquinho mais, né, daquilo que ele nos deixou. Então, que a paz e o amor desse Mestre querido, do guia das nossas vidas, esteja conosco em nossos lares, na nossa caminhada, que tenhamos sempre muita perseverança, muita paciência, muita força e muita coragem. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Graças a Deus.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.